Vamos lá. Olá, boa tarde. O nosso grupo vai apresentar o tema de crise hídrica, comparação do uso e perda de água nos estados do Brasil. A crise hídrica é um problema global que tem se tornado cada vez mais visível nas últimas décadas. A escassez de água afeta não apenas países áridos, mas países que, teoricamente, têm abundância de recursos hídricos, como é o caso do Brasil. Mesmo o Brasil sendo um dos países com maior disponibilidade de água doce do mundo, nós enfrentamos um problema sério. Grande parte da água tratada é desperdiçada antes mesmo de chegar às casas da população. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o Brasil perde cerca de 40% da água tratada durante o processo de distribuição. Essas perdas acontecem por 3 principais motivos. 1. Vazamento nas redes antigas ou mal conservadas. 2. Fraudes e ligações clandestinas. Ou 3. Falhas de medições que impedem o controle exato do que realmente é consumido. Esse cenário mostra o quanto ainda é necessário melhorar a eficiência do sistema de abastecimento e fortalecer a gestão dos recursos hídricos no nosso país. A partir disso, o nosso grupo decidiu investigar como essas perdas variam entre os estados brasileiros e fazer uma comparação com o município de Limeira, no estado de São Paulo, para entender se o desempenho local acompanha ou se destaca da média nacional. A cidade de Limeira foi escolhida como referência local porque o sistema de abastecimento da cidade é operado pela BRK Ambiental, que é uma empresa que tem investido em soluções para reduzir as perdas e também melhorar a qualidade da água distribuída. Assim, o nosso objetivo foi comparar o desempenho de Limeira com os dados dos estados brasileiros, usando informações públicas do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento. E para isso, trabalhamos com 5 métricas principais que são fundamentais para entender o cenário da crise hídrica. Então, são elas: índice de perdas na distribuição, que mostra a proporção da água produzida que é perdida antes de chegar no consumidor. Perdas por ligação, que são as que indicam o desperdício médio diário por conexão. O consumo médio per capita, que é a quantidade de água consumida por pessoa em litros por dia. O índice de atendimento urbano, que mostra quantos habitantes da área urbana são efetivamente atendidos pela rede de abastecimento. E, por último, investimentos anuais por habitante. Então, eles representam o valor investido em manutenção e expansão do sistema. Então, essas métricas, elas ajudam a entender não só o quanto se perde, mas também o quanto se investe e como o consumo é distribuído. Elas são essenciais para mostrar a diferença entre um sistema eficiente e outro que precisa de melhorias. E é justamente isso que a gente quis evidenciar ao longo do nosso trabalho. Depois de organizar os dados, utilizamos ferramentas de análise e visualização para tornar as informações mais claras e comparáveis. O trabalho foi desenvolvido com o uso de Python, uma linguagem de programação que nos permitiu tratar e representar os dados de forma prática. Usamos bibliotecas como Pandas para manipular e organizar os dados, Matplotlib para gerar os gráficos, GeoPandas, que facilitam o trabalho com os dados geoespaciais, e o Folion, para criar mapas interativos que ajudam a visualizar as diferenças entre os estados e os municípios analisados. Pode passar, por favor. No nosso gráfico principal do trabalho, nós comparamos o índice de perdas de todos os estados brasileiros com o índice de Limeira. Os dados mostram que Limeira apresenta um índice de perdas de aproximadamente 33%, enquanto a média nacional está entre 40% e 45%. Isso indica que Limeira tem um desempenho melhor que a média nacional, sendo um exemplo positivo em relação à eficiência no abastecimento de água. Esse resultado mostra que, mesmo não sendo perfeita, a cidade está no caminho certo ao investir em infraestrutura, manutenção e controle de perdas. Pode passar, por favor. Esse é um exemplo do código de grafo de barras que nós criamos para poder produzi-lo. E nesse segundo gráfico, a gente analisa a evolução do índice de perdas da distribuição.
comparando de 2015 a 2024. Tendo como destaque Limeira, nós percebemos que o índice de perda inicia em cerca de 32,8% em 2015 e cai para em torno de 30% em 2024, apresentando o menor índice entre as 3 séries durante todo o período e tem como tendência a queda mais acentuada e constante, demonstrando gestão eficiência e investimento efetivos contra as perdas. Pode passar, por favor. E esse também é um exemplo do código que utilizamos. No nosso último gráfico, a gente apresenta sobre a distribuição das perdas e das perdas na distribuição de água por região. O gráfico evidencia que há uma diferença regionais significativas no sistema de abastecimento, como o Norte, enfrentando mais desafios relacionados à infraestrutura e manutenção, enquanto o Sul e Sudeste, principalmente, apresentam melhor controle e menor desperdício de água. Pode passar. Esse também é um exemplo do código que utilizamos para produzir esse gráfico. Então, para finalizar, com esse estudo, nosso objetivo foi compreender as diferenças regionais no uso e nas perdas de água e, a partir disso, refletir sobre as estratégias de gestão mais eficientes. Utilizando métodos de análise quantitativa, estatística, descritiva e georreferenciamento, conseguimos visualizar o cenário nacional e identificar pontos críticos de desperdício. Além disso, os mapas e dashboards que produzimos permitem visualizar onde as perdas são mais graves e onde existem boas práticas que podem servir de modelo para outras regiões. Esse tipo de comparação é importante porque ele mostra que os problemas da crise hídrica não são apenas ligados à falta de chuva ou a recursos naturais, mas também à gestão, aos investimentos e à eficiência nos sistemas públicos. Então, em resumo, o estudo reforça que reduzir as perdas de água é uma das formas mais diretas e eficazes de enfrentar a crise hídrica. Quando há menos desperdício, sobra mais água disponível, e isso beneficia tanto o meio ambiente quanto a população. E com base nisso, acreditamos que a união entre tecnologia, planejamento e conscientização social é o caminho para uma gestão mais sustentável dos recursos hídricos. Obrigada pela atenção.